Uma boa noite a todos. Boa noite. É um prazer e uma alegria estar com vocês na noite de hoje. E nós começamos com um agradecimento ao professor doutor Michael Sandel, que nos permitiu iniciar essa reflexão de hoje. Vamos começar com um dilema bastante interessante. Não se preocupem exatamente com a resposta, e sim com o pensamento que está por trás dela. Aqueles que já me conhecem da internet, são muitos, eu sei, nós costumamos conversar com a plateia. E vamos fazer isso hoje com uma proposta um tanto diferente. Vamos reflexionar a respeito de o que é certo fazer. Vamos começar imaginando que vocês estão dirigindo um bonde. Um bonde que viaja a 100 km por hora. Quando vocês descobrem de repente que existem 5 trabalhadores na pista. Um pouco adiante, você tenta frear e nota que os freios não funcionam. Isso significa que 5 trabalhadores irão morrer. Você se sente impotente diante da situação, quando num lapso de segundo você descobre que há um desvio à direita. E nesse desvio há somente um trabalhador na pista. A pergunta é: qual a coisa certa a fazer? Quem aqui permaneceria na mesma direção? Levante o braço. Quem aqui viraria à direita? Levante o braço. Não é um bonde, não tem outra opção. Quem viraria à direita? Levante o braço. Eu volto a perna. Quem deixaria o bonde seguir adiante? Levante o braço. Quem viraria à direita? A grande maioria escolheu virar à direita. E a pergunta é: por que vocês virariam à direita? Como esse é um dilema que já foi muito usado, a gente sabe até a resposta, né? Vê se vocês concordam. Porque é melhor matar um do que matar 5. Seria essa a resposta? Menos mal, né? A colocação é: qual a coisa certa a fazer? Seguir em frente ou virar à direita? Por quê? Porque entre matar 5 trabalhadores e matar um só, é melhor virar à direita. Correto? Concordam? Vamos mudar um pouquinho. Então, o princípio pelos quais vocês se basearam para escolher a segunda opção é que é menos mal matar um do que matar 5. É isso? Então é mais vantajoso, desse ponto de vista, escolher virar à direita. Dos males o menor, não é? Então é mais vantajoso virar à direita. Não é uma questão semântica, uma questão de significado. O significado foi esse. Vamos mudar um pouquinho a situação. Você está sobre uma ponte, vendo um bonde desgovernado ir em direção a 5 trabalhadores. Você se sente impotente,
está vendo o acidente acontecer e não pode fazer nada. De repente, você vê que debruçado na ponte há um homem muito, muito gordo. E você nota que se você empurrar o homem e ele cair na linha do trem, com certeza ele irá morrer. Porém, você salvará 5 trabalhadores. A pergunta é: qual a coisa certa a fazer? Cruzar os braços e deixar 5 trabalhadores morrer, ou empurrar o gordinho e salvar 5 trabalhadores? Qual a coisa certa a fazer? Levante o braço quem empurraria o gordinho. Calma. É uma hipótese. Na verdade, é um dilema moral. Segunda pergunta: quem não empurraria o gordinho, levante o braço. Neste momento, houve uma inversão na situação. Na primeira situação, 90% da plateia viraria à direita. Na segunda situação, 90% da plateia não faria nada. E o que acontece então com o princípio que vocês usaram na primeira situação, de que é menos mal matar um do que matar 5? Na segunda opção, não vale mais? É diferente? É diferente? Nesse momento, então, é melhor matar 5 do que matar 1? Sim, pode. Vocês disseram na primeira opção que é mais vantajoso 1 do que 5 morrerem. Na segunda opção, que a situação é exatamente a mesma, se você empurrar o gordinho, salvará 5 trabalhadores. Então, é diferente. Por quê? Qual a diferença? A máxima: o mal menor não vale mais? Mas, não, sim, talvez, quem sabe, pode ser. Qual a diferença? Muitos disseram que é diferente, mas qual a diferença? Ação. Ok, empurrar o gordinho é uma coisa muito física. Tudo bem, então vamos mudar ligeiramente. O gordinho está no alçapão. E você só vai ter que virar o volante à direita e ele cai. Não vai precisar empurrar. Exatamente a mesma situação anterior. Na outra, você vira o volante e mata um trabalhador. Agora você vira o volante e o gordinho cai na pista e você salva 5 trabalhadores. Melhorou? Não. Não? Continua diferente? Qual a diferença? Mas isso não justifica. Então, nesse momento, você acha que não matar o gordinho e deixar 5 pessoas morrerem, o princípio muda, porque não é mais, então, o mal menor? Vocês mudaram de ideia com relação ao volante do bonde? Continuariam virando à direita? É a segunda opção que é diferente. Ok, então vamos mudar a situação. Esqueçam o bonde. Vocês são médicos
num pronto-socorro. E acabou de chegar um grupo de pacientes vítimas de um acidente de bonde. São 5 trabalhadores que foram atingidos por um bonde. Um deles está em estado gravíssimo. E você vai levar um largo tempo atendendo-o. E se você fizer isso, os outros 4, que não estão no estado tão grave, irão morrer. Mas, se você deixar esse para lá e atender os outros 4, que não estão tão graves, o primeiro com certeza vai morrer, mas você salvará 4 pacientes. Qual a coisa certa a fazer? Pausa, gente. Não é para dar outra opção, é um dilema moral. É uma situação que talvez você tenha enfrentado. Muito bem. Qual a coisa certa a fazer? Fala. Quem atenderia o paciente mais grave? Levante o braço. Quem atenderia os 4 mais ou menos? Voltou à situação anterior, né? 90% acha que deveria atender os 4 em vez do primeiro. Qual o motivo? Ainda a mesma situação. É menos mal que morra um do que 4. Ou seja, dos males o menor. Esse é o princípio que vocês estão usando. Dos males o menor. Porque, na primeira situação, é uma decisão. A segunda é a explicação de por que você decidiu assim. É o princípio que está por trás da sua escolha. Então, o princípio é dos males o... É melhor sacrificar um para salvar 4. Então, vamos mudar ligeiramente a situação. Você é médico e você tem 5 pacientes em estado muito grave, precisando de um transplante. Um precisa de um fígado, o outro de um rim, o outro do pulmão. São todos muito graves, sem nenhuma perspectiva de conseguir um doador. Você está desesperado para salvar os seus pacientes, quando se lembra que no quarto ao lado tem um cara perfeitamente saudável que veio fazer um check-up e está dormindo no quarto ao lado. Se você rapidamente for lá e preparar para a cirurgia, com certeza ele morrerá, mas você salvará 5 pacientes. Qual a coisa certa a fazer? Quem aqui salvaria os 5 pacientes? Levante o braço. Quem deixaria os 5 pacientes morrerem? Levante o braço. Mas o princípio de que é melhor sacrificar um para salvar um número maior não vale mais? Não vale mais? A pergunta é: por quê? Porque você está causando amor. Porque na primeira situação era matar um para salvar 5. A segunda situação também era matar um para salvar 5. Mas vocês julgaram diferente. Voltamos a uma outra situação totalmente diferente e vocês acharam válido matar um para salvar 4. E de repente mudou novamente e já não era válido sacrificar um para salvar 5. O que foi que mudou?
A causa, você vai causar a morte do primeiro. O segundo caso. Peraí, vamos lá. Quando você virou o volante à direita e escolheu matar um, você não escolheu? Sim. Você escolheu virar à direita e matar um. Não foi uma escolha? Foi a mesma Foi. coisa que Mas o cenário é diferente do hospital. Diferente? O rapaz também ali. Você também não escolheu? Sim. O problema é, por que é diferente? Não se preocupe, a ideia é essa mesmo. Não foi intervir na vida do outro, você não consegue ver do outro. Bom, você perguntou pro trabalhador se ele estava disposto a sacrificar a vida dele para salvar os outros cinco? Você decidiu e não perguntou para ele, né? Mas no quarto ao lado não foi intervir na vida dele. O trabalhador que estava na pista lá também não estava pensando nada disso, né? Quando você virou o bonde. Mas ele tá O problema, olha só, que vocês disseram que é válido, que é moralmente válido sacrificar um para salvar cinco. E depois vocês mudaram de ideia. É válido ou não é válido? Depende. Depende da situação. Na situação do hospital, totalmente. Mas você não explicou, depende do que exatamente? Porque o cara que estava no quarto ao lado, ele está bem de vida. Eu sou um médico, eu vou causar um homicídio. Mas se o cara que estava trabalhando na pista do bonde também estava otimamente bem. Médico, mas eu não sou médico, eu sou motorista do bonde. É o momento da cena. Mas na primeira situação você decidiu ver os pacientes. O problema que matou foi o bonde. Foi uma historinha. Eu dei para você. Agora vamos mudar levemente a perspectiva. Ah, meu Deus. Você voltou para o bonde. Está dirigindo o bonde. Descobre que está sem freio, tem 5 trabalhadores na pista. Você sabe que tem um desvio à direita, mas você sabe também que seu filho está trabalhando naquela pista. Vou perguntar. O princípio de sacrificar um para salvar 5 continua? Depende de onde está o filho. Então, mas você não sabe. Você não sabe. Voltamos à pergunta. Qual a diferença? Essas são situações hipotéticas, Ainda bem. mas eventualmente acontecem coisas muito estranhas na vida. Vocês já ouviram falar dos nazistas? E os nazistas tinham uma pequena prática de tortura que eles realizavam, inclusive deu origem a um filme, A Escolha de Sofia. Os nazistas capturavam uma família onde havia mãe e vários filhos. E ele perguntava à mãe: escolha qual deles irá morrer. Se você não escolher, todos morrerão. Se você escolher um, os outros serão poupados. Qual a coisa certa a fazer? E antes que vocês digam que isso é uma coisa do passado, para aqueles que estão antenados na internet, saiu recentemente um depoimento extremamente terrível de uma senhora americana que estava passando as férias naquela praia onde teve o tsunami, com seus 2 filhos menores. Quando a onda veio e a maré começou a subir, ela se agarrou a uma árvore e segurou cada menino em uma mão.
Mas a correnteza começou a aumentar, ficar muito forte. E ela percebeu que se ela não soltasse um deles, ela não conseguiria se segurar. E naquela situação ela soltou um e salvou o mundo. E o problema é que o garotinho que ela soltou não morreu. Foi salvo por um bombeiro, mas ela não notou. O problema é depois, os seus sentimentos, porque ela sabia que ela escolheu aquele por quem ela tinha menos afinidade. Qual a coisa certa a fazer? Começou a ficar muito difícil, não é? Agora vocês não vão ter que escolher. Vocês são no júri e vão julgar um acontecimento que se deu em 1864. Um navio inglês naufragou e se salvaram 4 tripulantes: o capitão, o imediato, um outro oficial e um camarista. Os 3 primeiros eram homens casados, de excelentes antecedentes morais, segundo os jornais, e o 4º era um jovem órfão de 17 anos, que se engajou no navio para se tornar um homem, mesmo contra o aconselhamento dos seus companheiros, mas ele se engajou. O navio naufragou e os 4 estavam num bote, e tinham somente 2 latas de atum. No primeiro dia, eles comeram uma lata de atum e conseguiram capturar uma tartaruga. E sobreviveram da tartaruga e da lata de atum por 8 dias, quando a comida e a água acabaram. Ficaram 6 dias sem comer, quando o capitão fez a seguinte proposta: vamos tirar a sorte para ver se nós podemos sacrificar um para salvar os demais. O imediato foi contra. Não se sabe se para fugir do sorteio ou porque tinha princípios diferentes. Mas o jovenzinho, contra a sugestão dos demais, resolveu beber água do mar e ficou muito doente. O capitão virou para o imediato e disse: vire o rosto. Se aproximou do rapaz: faça suas orações que chegou sua hora. Usou de um canivete e cortou a sua jugular. E o imediato esqueceu seus escrúpulos e dividiu o sangue e a carne do marinheiro, e eles sobreviveram no mar mais 12 dias, quando finalmente foram resgatados por um navio alemão. Foram levados de volta à Inglaterra e iriam enfrentar um julgamento por assassinato. A pergunta é: inocentes ou culpados? A defesa alegou extrema necessidade. A coisa certa a fazer era sacrificar um para salvar os demais. O rapaz já estava doente, possivelmente, se não fizessem isso, todos morreriam. Então eles justificaram o seu ato dizendo: dos males, o menor. É melhor sacrificar um para salvar os demais. Que foi a mesma coisa que os senhores disseram quando estavam dirigindo o bonde. Por que agora seria diferente? O que mudou? Não é mais extrema necessidade? Qual a diferença? Tem alguma? O que existe por trás dessas situações? Existe uma filosofia por trás dela. A primeira escolha, que é melhor sacrificar um para salvar 5, que é menos mal, poderíamos traduzir com: os fins justificam os meios. É a base da filosofia ou da moral consequencial.
Ou seja, as consequências determinam o que é certo e o que é errado. O defensor deste raciocínio moral chama-se Jeremy Bentham, um filósofo inglês do século XVIII que desenvolveu um pensamento, a chamada filosofia utilitarista, que justificava que o sacrifício de alguns para preservar a saúde de outros era perfeitamente válido, que a moral nessas circunstâncias está perfeitamente justificada, que é perfeitamente moral você fazer essas escolhas para o benefício da maioria. A base que sustenta esse pensamento é a seguinte: nós devemos maximizar o prazer e minimizar a dor. E essa é a base da filosofia utilitarista. Se desenvolveu no século XVIII acompanhando a Inglaterra industrial e foi assimilada pelo nosso mercado. Como assim pelo nosso mercado? Na época medieval, no mercado, quando um mercador ia estabelecer o preço de alguma coisa, como ele fazia? Ele procurava dar um preço justo. O que era um preço justo? Um preço justo na época medieval estava de acordo com o valor do seu trabalho, com o tempo despendido, com o significado, estava relacionado ao mérito do seu trabalho. Com a sociedade de mercado, isso se modificou. Hoje, o que determina o preço justo de alguma coisa é uma coisa chamada oferta e procura. Não é o valor intrínseco do objeto, e sim a necessidade que você tem dele. Quanto maior a oferta, quanto mais rara a oferta, maior o preço. O que criou uma situação extremamente complicada na Flórida, quando passou o furacão Charles. O furacão Charles matou 11 pessoas e causou um prejuízo de 3 bilhões de dólares em destruição. Mas ele também causou um certo caos na região. Por quê? A eletricidade acabou e um saco de gelo que custava 99 cents passou a custar 10 dólares. Um gerador que custava 250 dólares passou a custar 3 mil dólares. Os preços dispararam tão violentamente que a população se revoltou, porque diziam que a ganância daqueles mercadores estava além de qualquer limite moral. E pediram que as autoridades tomassem providência. Porém, nós vivemos por uma moral chamada livre mercado, a liberdade. Ou seja, é certo ou errado você se aproveitar para ganhar dinheiro? Pela lei, oficialmente, não há nada de errado. Se estão precisando e você tem para vender, você pode pôr o preço que você quiser. Ninguém pode te acusar de nada. Isso não é livre mercado? Aí vocês ficam indignados porque o cara está ganhando muito dinheiro? Não seria vingança? Ou seria uma indignação legítima? Qual a coisa certa a fazer? Qual é o preço justo? É o valor de um trabalho ou o livre mercado? Vocês se colocam na sociedade moderna ou na sociedade medieval? A moral utilitarista diz que o preço de mercado é perfeitamente válido e lógico, que é o que permite o nosso progresso, o nosso desenvolvimento, que justifica nossas práticas mercantilistas. E nós assimilamos perfeitamente bem a chamada moral utilitarista, em que os fins justificam os meios, em que sacrificar um para salvar 5 é perfeitamente válido. Porém, Jeremy Bentham tinha um opositor chamado Immanuel Kant. Immanuel Kant dizia diferente. Dizia que os fins não justificam os meios. Existem princípios morais que são categóricos, ou seja, devem ser seguidos, não importam as consequências.
Não importam os sacrifícios, não importa absolutamente nada, a não ser manter os seus princípios morais. E o nome disso é moral categórica. A pergunta é: qual a moral espírita? É utilitarista ou categórica? Qual a coisa certa a fazer? Aliás, existe uma coisa certa a fazer? Ou devemos maximizar nosso prazer e diminuir a dor? Por exemplo, sacrificar algumas populações para o bem dos demais. Matar alguém para nos alimentarmos do sangue e da carne, para sobrevivermos. E se o pensamento, por exemplo, da Ford, a produtora de automóveis? Eles produziram nos Estados Unidos um pequeno utilitário chamado Ford Pinto, é o nome dele. Só que esse carro saiu com um pequeno problema de fábrica. A chapa no fundo do carro era muito fina. Em colisões traseiras, eles poderiam explodir. Não com certeza absoluta, mas havia uma possibilidade de explosão. Para consertar a peça, seriam necessários $11 exatos para consertar. Porém, eles haviam vendido 38 milhões de unidades deste automóvel. Em cálculos gerais, o gasto por peça e mão de obra, o recalo sairia por $138 milhões. A Ford estava vivendo uma grande recessão e era responsável por milhares de empregos de americanos decentes, pais de família, com filhos na escola, com hipotecas a pagar. Se eles tivessem que gastar esse dinheiro, eles estariam numa situação extremamente perigosa. Porém, eles calcularam que se o número de unidades explodissem e eles tivessem que pagar indenizações por morte, algumas por lesões corporais graves, algumas por lesões menores, e consertar algumas unidades, eles gastariam apenas $48 milhões. Logo, era mais vantajoso pagar as indenizações do que consertar o carro. A justificativa está: se eles falissem, milhões de americanos ficariam numa situação financeira muito ruim. Quantas crianças passariam fome? Quantas hipotecas? E a pressão social e o mercado? Qual a coisa certa a fazer? Diante da moral utilitarista aceita em nossa sociedade, que justifica as leis de mercado, eles escolheram pagar as indenizações. O problema é que um advogado esperto achou esse memorando e ele veio a público. E o advogado perguntou em juízo: qual o preço da vida humana? E quantos são válidos se sacrificar para salvar uma empresa? Qual a coisa certa a fazer? Utilitarismo ou moral categórica? Qual o pensamento espírita? Existe um? Essa palestra surgiu de uma conversa que estávamos tendo e alguém nos contava a respeito da vida do Marechal Rondon. O Marechal Rondon era um indianista. Estava desbravando uma grande área do Brasil que estava sob domínio indígena. E muitas tribos eram hostis. Ele tinha uma tropa, mas ele tinha uma máxima: morrer se preciso for, matar nunca. E aquilo me impressionou bastante, porque é algo muito forte. Alguém pode realmente viver assim? Morrer se preciso for, matar nunca. E aí situações novas acontecem, porque ao mesmo tempo que a gente viu o Marechal Rondon, que era alguém do exército,
Nós vemos um depoimento de um americano que estava numa missão secreta no Afeganistão. Ele e 3 companheiros SEALs, aqueles das forças especiais, estavam atrás de informações a respeito de uma companhia talibã que havia dado apoio a Osama Bin Laden. Eles estavam ali quando foram surpreendidos por 2 pastores de cabras. Eram 3 combatentes e um deles virou: não temos como capturá-los ou amarrá-los, é melhor matá-los. Se eles morrerem, não poderão dizer a nossa localização. O capitão se sentiu pressionado. Ele não achava certo matar. Eles estavam desarmados, eram inocentes. E ele deu o voto principal e os pastores foram soltos. E o depoimento que ele dava é o seguinte: se eu tivesse a chance de novo, eu fuzilaria os 2 com a minha própria mão. Porque os pastores fugiram, deram a localização para a guarda talibã, eles foram cercados por 100 homens armados, os seus 2 companheiros morreram, e foi abatido um helicóptero com 16 combatentes americanos. Ele se arrastou por 11 quilômetros, se feriu gravemente, ficou paraplégico, porque poupou a vida de 2 pastores inocentes. Qual a coisa certa a fazer? Então essas coisas acontecem? Essas decisões existem? Nós somos utilitaristas ou somos categóricos? Mas o problema não é o que nós somos. Nós somos espíritas. E o que é que o espiritismo diz? O espiritismo, ele muda um pouquinho a nossa visão da realidade. Como é que nós avaliamos a realidade? Normalmente nós avaliamos a realidade através de 3 pontos. O cognitivo, se uma coisa é verdadeira ou falsa. O ético, se uma coisa é boa ou má. E o estético, se é bonito ou feio. E assim toda a realidade passa diante de nós. Porém, a visão crítica da realidade dentro da tese espírita fica diferente? Fica. Por quê? Quais são os princípios básicos da doutrina espírita que tornam a nossa visão da realidade diferente? Existência de Deus, soberanamente justo, bom, misericórdia, etc., não é? Bom, se Deus existe e é o Pai de todos nós, onipotente, onisciente, etc., quem decidiu falhar o freio do bonde? Quem decidiu que aqueles 5 trabalhadores estariam em risco? Quem decidiu matar o outro? Segunda, imortalidade da alma. Então a morte não existe? Não. Então, se por acaso você bater a cabeça no bonde e morrer, o trabalhador vai: vem cá, meu amigo, por que você me matou? Afinal, eu tinha família, filhos. Sim, mas não fui eu. Não, foi você que virou o volante e me matou. Foi você que escolheu. E você acabou de adquirir um inimigo espiritual. Explica para ele que, na verdade, foi mal. Eu quis salvar 5 companheiros que eu também não conhecia. Agora, se fosse meu filho que estivesse lá, não teria problema nenhum de matar. Porque, afinal, primeiro eu, depois os meus, aos outros, nada. Não é assim que eu sou? Comunicabilidade dos espíritos. Além de não existir a vida após a morte, eles podem voltar e cobrar algumas coisas, não podem? Então você escolheu qual filho deveria morrer. E o que você vai explicar para ele depois? Por que eu escolhi você e não seu irmão? Porque ele não vai morrer e ele vai lembrar. E como fica a sua situação no mundo espiritual? Terceiro, reencarnação. Nós viemos aqui para nos divertirmos, para maximizar o nosso prazer e diminuir a dor.
Qual o objetivo da nossa vida na Terra? Essa não é a verdadeira vida. Nós viemos aqui para aprender. A ideia é essa, aprender. Que é uma coisa interessante, porque me vem um pensamento interessante. Vocês já ouviram falar que recentemente têm nascido várias crianças gênios? Tem um menino de 6 anos que sabe tanta matemática que é mais rápido que um computador superpotente. 6 anos, ele ganhou um computador várias vezes. Tem outro rapazinho de 9 anos que é um neurocirurgião dos mais gabaritados, um menino indiano. Um outro com 3 anos é o novo Mozart, que compõe. E nós temos hoje 32 super gênios reencarnados. Quando digo super gênio, não é nem gênio, é super gênio. E quando a gente tem uma plateia espírita como essa, né? E alguém pergunta, por que isso acontece? Qual a explicação de uma coisa dessas? É o quê? Esses meninos reencarnam sem saber matemática. Reencarnação? Evolução. Sim, reencarnação, não é isso? A reencarnação que explica isso? Então, meninos gênios, então, menino gênio matemático, é que na outra encarnação, nas outras encarnações, aprendeu muito a matemática e nessa ele nasce com aptidão para matemática. É isso a explicação? Reencarnação. Quando alguém responde assim, a pergunta que me vem na cabeça é: e vocês não aprenderam nada na outra encarnação? Nada. Matemática, idioma. Vocês foram inglês, pelo menos inglês sabiam falar, eles vão só nascer sabendo, né? Vocês falavam inglês bem? Vocês falam português direitinho? Então na outra encarnação já tem que vir. Nem isso. Vocês não aprenderam nada na outra encarnação? Vocês só trazem da outra encarnação antipatia, ódio. Só isso. Então, a gente usa a encarnação para explicar as antipatias na família, ódios recíprocos, inimizades. Então, na outra encarnação, você só aprendeu isso? Não tem nada útil? Porque olha a pergunta, pensa bem. Você aprendeu a ler, escrever, se esforçou. Aí você fez faculdade, estudou direito, se formou, fez mestrado, doutorado, pós-graduação, MBA, tem uma formação altamente. Aí você morre. E na outra encarnação, vai fazer tudo de novo? Ou você já nasce bom? Já nasce advogado? Não, vai ter que fazer tudo de novo. Então não aprendeu. O que aquele menininho tem de especial então? Deus escolheu ele? São privilegiados? Não? Então qual é a diferença? O povo que tirou o diploma não se esforçou não? Ou vocês colaram? Todo mundo colou. Não é uma pergunta válida. E o mais interessante é que eu sempre tive esse problema com essa resposta, né? Reencarnação. Isso é ok, mas como é que você faz que a sua reencarnação vale alguma coisa, você sabe matemática e que outros não? Aí nós soubemos de uma pesquisa realizada, sempre tem uma pesquisa, tá? Não tem jeito. Um médico neurologista estava com a sua namorada visitando um parente dela num asilo. E ele estava ali esperando ela enquanto ela fazia visita, quando ele viu sentado junto à janela uma senhora muito distinta que chamou a sua atenção. Ele ficou prestando atenção quando aconteceu uma confusão no saguão. Uma visitante, que estava grávida, entrou em trabalho de parto. Estourou a bolsa e ela começou a ter um neném ali no saguão. As pessoas ficaram aturdidas, houve uma movimentação, ninguém sabia bem. Aquela senhora se levantou, assumiu o comando da situação, pediu determinados objetos e tal, e fez o parto. Quando o neném acabou de nascer, chegaram os paramédicos e a ambulância foi chamada, assumiram o controle, pegaram o bebê, pegaram a senhora. E aquela senhora levantou-se, sentou-se novamente à janela e continuou olhando a paisagem. Depois que tudo se acalmou, ele resolveu cumprimentá-la. Ele se aproximou e disse: olha, eu gostaria de cumprimentá-la. A sua presença de espírito, a sua ação rápida me deixou entusiasmada, e começou elogiando, e ela sorria para ele. Quando a enfermeira se aproximou: não adianta, ela não lembra, ela tem Alzheimer muito avançado, ela não lembra nada. 15 minutos depois.
Mas não é possível, eu vi ela fazer o parto. Mas ela não lembra. Ela foi uma obstetra famosa antes de ter Alzheimer. E agora, ela esquece tudo 15 minutos depois. Não é possível. Essa senhora não tem Alzheimer. Eu sou médico, sou um especialista. Eu vi ela fazer um parto. É impossível. Se você diz que ela esquece absolutamente tudo 15 minutos depois, ela não poderia jamais realizar um parto, como ela fez. Ela apresentou conhecimento, escolhas conscientes, não é possível. Eu quero ver os exames. Tem um erro aqui, de diagnóstico. Vieram os exames e ele confirmou que ela tinha uma vasta lesão na área do hipocampo, que é a área da memória. Era uma lesão condizente com a incapacidade total da memória. Era impossível para ela se lembrar do que aprendeu na faculdade de medicina. Mas ele viu acontecer. Não era algo que lhe contaram. Ele estava lá. O que foi que aconteceu? Aquilo não saiu da sua cabeça e ele ficou tão ligado que resolveu fazer mais amplas pesquisas. Será que ela tinha um cérebro diferente, alguma coisa? E ele resolveu pesquisar se havia algo relevante nessa situação. E ele encontrou outros 5 pacientes com vastas lesões hipocampais que ainda sabiam resolver, por exemplo, um deles, equações matemáticas. Ele era um matemático, estava com Alzheimer avançado, mas ainda era capaz de resolver equações matemáticas. Como se não tem memória? Se sua memória foi para o espaço, normalmente um Alzheimer avançado, você vai perdendo a memória, recente, depois vai indo, e você volta à infância, tem que ser alimentado, tem que ser cuidado, exatamente como uma criança. Ou seja, seus conhecimentos vão para onde? Como é que aquele homem podia ainda resolver equações matemáticas? Como aquela mulher podia fazer um parto? Como aqueles 5 pacientes ainda eram capazes de utilizar os seus conhecimentos prévios? Se a lesão era igual para todo mundo, então a diferença não era a lesão, a diferença era a memória. Será que a memória deles era diferente? E ele pegou então pacientes comuns para avaliar. Normalmente, quando você resolve equações matemáticas, você usa a sua memória. Quando você, médico, vai realizar um parto, você usa a sua memória. Normalmente, 90% das pessoas usam a sua memória. Mas existem algumas exceções. Ele encontrou algumas pessoas que eram diferentes. Quando resolviam equações matemáticas, não usavam a área da memória, usavam o cérebro todo. Quando eles atendiam o paciente, eles não usavam a memória, usavam o cérebro todo. Haviam pessoas que não guardavam as informações na memória, guardavam no cérebro todo. E a partir dessa pesquisa surgiu um novo conceito de memória. Havia a memória temporária, aquele quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. A permanente é aquela que você faz, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, que você repete até guardar. E uma terceira, a memória relacional. E o que é a memória relacional? Bom, a memória relacional é aquela que não se arquiva num lugar específico. Ela se incorpora à arquitetura cerebral. Sim, mas o que significa isso exatamente? É que você não precisa se lembrar de alguma coisa para fazer. Você é. Seja mais específico. Vamos ver, vocês têm um amigo que é médico e vocês estão numa churrascaria almoçando. Como normalmente acontece, né? Quem é médico aqui, sempre alguém pede uma consulta, né? Olha, eu estou com um problema. Aí o seu amigo diz, não, pera, é o seguinte. Você me encontra amanhã no meu consultório que eu te atendo. Sério, eu te atendo no meu consultório. E ele vai te atender, porque ele é um excelente profissional. E lá, aqui, eu sou só seu colega, eu só estou almoçando. No meu consultório, eu te atendo, tá bom? Aqui eu sou só seu amigo e eu vou almoçar. Perfeitamente. E assim, muitas pessoas, não é? Você olha assim, dá para saber a profissão? Só de olhar. Mas quando veste a roupa de médico, é um excelente médico. No caso dele, você encontrou no consultório, ele vai te atender, ele é um profissional excelente, com uma formação maravilhosa, te atende muito bem. Mas para te atender, ele tem que lembrar do que ele aprendeu. Então, quando ele está no consultório dele, com a roupa de médico, com a consciência de médico, ele se lembra melhor. Não é assim que a gente faz?
Se veste das coisas que ajudam você a ser mais eficiente. Chama-se zona de conforto. Tudo aquilo que te faz um profissional melhor. Então, quando você está dentro da sua zona de conforto, você lembra melhor, não é? Ambientes hostis atrapalham um pouco. Então, agora, existem outros que são diferentes. Tem aquele outro amigo seu que é incrivelmente chato. Você está almoçando e diz, hoje tem abobrinha. Sabia que a abobrinha serve para isso aqui? Não, eu estava comprando esse tecido costuma dar esse tipo de problema assim. Tudo que você fala, ele associa com ele. Não sai da boca dele meia dúzia de palavras sem ele misturar com o quê? Com medicina. Ele é médico 24. Você é médico, né? Não dava nem para notar. Você é advogado? É, parece. Você fala como advogado, você pensa como advogado, você até senta como advogado. Ele é advogado 24, ele não consegue não ser. Por quê? Se nós fôssemos analisar o cérebro, veríamos que esse profissional não precisa lembrar do que aprendeu na faculdade. E normalmente não faz. Ele pensa como médico. Ele raciocina como médico. Ele é um médico. E ele disse que esse tipo de memória chama-se memória relacional. Ok, mas como é que a gente adquire esse tipo de memória? É simples. A maneira mais eficaz de explicar a vocês é o seguinte. Quando você aprende alguma coisa com amor, você não guarda no lugar, você incorpora você. Mas peraí, é um religioso? Não, é um ateu neurologista que está dizendo isso. Como assim? Um conhecimento associado a uma forte paixão, a uma forte intensidade emocional, não se arquiva como um arquivo de memória. Ele se incorpora ao seu jeito de ser. Quando você ama o que aprende, não guarda no lugar, incorpora você. Por isso, quando o Alzheimer vem e consome a sua memória, se o conhecimento para você foi um meio para atingir um fim, por exemplo, tem que estudar, moleque, senão não vai prestar para nada. Tem que aprender a ler, porque senão vai ser o quê? Lixeiro? Se bem que lixeiro tem que fazer concurso hoje, né? Mas ainda diz. Então ele tem que aprender a ler para ganhar dinheiro. Você tem que ser advogado para ganhar posição social. Então, se tiver que estudar, você estuda, né? Você não é besta, você quer uma distinção. E você vai guardar tudo que aprendeu aonde? Lá nos seus arquivos. E quando o Alzheimer vier e consumir os seus arquivos, o que é que vai junto? A sua pós-graduação, seu MBA, a sua alfabetização. E você volta à condição de uma criancinha que precisa ser alimentada na boca. Porém, se o conhecimento não é um meio para atingir o fim, mas o fim em si, se você aprende por amor, se há uma forte paixão envolvida no ato de conhecer, de aprender, de se desenvolver, ele não se coloca num lugar, ele se incorpora a você. E se o Alzheimer vier e consumir suas lembranças, vai tirar tudo o que está na sua memória, mas não vai tirar quem você é. Fazendo uma analogia com a morte, o que a morte consome? Sua carne, seu sangue e as mesmas regiões que o Alzheimer também consome, não é? Então, se a sua alfabetização, sua medicina, direito, física, economia, antropologia, psicologia, é apenas um meio para você atingir o fim, se é um acessório de distinção como um brinco e um colar que você pendura, no caso na parede, aqui é o meu diploma, olha só. Se é um acessório que você usa, quando a morte vier, para onde vai? Para o mesmo lugar que vai com o Alzheimer. E na outra encarnação você vai ter que fazer o quê? Tudo de novo. Até que você faça o quê?
Ame o que você faz. Por isso, as suas paixões são voltadas para o seu ódio. Por isso, só traz suas antipatias. Matemática é bom, física, música, inglês, francês, alemão, não, vai ter que fazer tudo de novo. E o problema é que a moral também é assim. Você é categórico ou utilitarista? A moral para você é um meio para atingir um fim? Ou existem princípios pelos quais vale a pena morrer? Não importam as consequências. Afinal, a morte não existe. E você veio aqui para aprender. Porque se você não estiver disposta a morrer por um ideal, vai voltar de novo. E de novo. E de novo. E de novo. E de novo. Até que seus princípios morais se enraizem dentro de você. E não importa onde você esteja, morrer se preciso for, matar nunca. Não importa a circunstância, não importa a motivação, não importa a vantagem que você vai levar, como fez Joana de Cusa, quando estava presa numa cruz para ser queimada viva. Abjura que seus filhos serão salvos. Agora não. Mas nós somos utilitaristas, é melhor sacrificar um, salvar assim, que ela foi realmente insana. Podia ter abjurado, depois ela voltava atrás sem problema, salvava os filhos. Olha só que mulher ruim, não é? Sacrificou os filhos em nome de uma pessoa que a gente nem tem certeza se existe mesmo, não é? Porque afinal é melhor sacrificar um para salvar cinco, maximizar o prazer e diminuir a dor ao máximo. Porque nós estamos no livre mercado. Nós somos filhos da lógica, não é isso? E se nós somos, quais são os nossos princípios morais? Nós viemos aqui. Para que exatamente? Maximizar o prazer e diminuir a dor? Ou para construir princípios morais categóricos, pelos quais vale a pena morrer, não importam as consequências? Porque qual a consequência que teve para Joana de Cusa? Teve Divaldo Pereira Franco, que foi o filho que ela escolheu salvar naquele momento, que ficou extremamente impressionado com a fidelidade, lealdade e honra. Fidelidade, lealdade e honra são princípios pelos quais vale a pena morrer? Ou é melhor a gente sacrificar um para salvar? Afinal, qual a coisa certa a fazer? Nós temos princípios? O que é justo? O que é certo? Para o espírita, existência de Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e principalmente evolução. Nós viemos aqui para... E a gente evolui aprender. E para aprender, finalmente entendi então a mensagem é: amai-vos para poder crescer. Qual é o tema mesmo? Você não aprendeu nada na outra encarnação? Então vamos aprender nessa. Foi um prazer estar com vocês, meus amados.